Porque nós somos cada vez mais uma geração de diabos humanos que perderam a alma, vivendo cada vez mais enlouquecidamente. E até a definição de Deus, ou as falas sobre Deus, quando eu ouço, parece que eu estou ouvindo falar do pior do diabo. As coisas estão podres, não no mundo, mas naquilo que vocês ainda chamam de igreja. Está tudo apodrecido. E se você não tomar cuidado, a sua alma vai sutilmente naturalizando essas coisas, que foi Jesus quem disse, acautelai-vos delas. A última vez que nós estivemos juntos, comigo, reunidos aqui, eu falei sobre Lucas 21, vocês lembram disso? Sobre os sinais da volta do Senhor. Eu não fui meticuloso, eu só dei um panorama global. Quem é que estava aqui naquele dia? Alguns, um terço talvez, a grande maioria não estava. Isso está lá no YouTube, para quem quer ver, acompanhar à distância, tudo meu fica gravado. Quem quiser não perde nada, está lá. E hoje eu quero prosseguir só um pouquinho mais aqui em Lucas 21, pedindo a você que abra no texto, exatamente do verso 34 ao verso 36 de Lucas 21, seja na sua Bíblia de papel ou na sua Bíblia digital. Mas se você conseguir abrir, abra para acompanhar, a fixação fica melhor. Eu já falei sobre isso aqui na vida 1,5 trilhão de vezes. Porque isso é muito sério. Faz todo o tempo do meu ministério, 51 anos, vai para 52 anos, que eu ensino o Evangelho. Eu nunca deixei de falar desse texto, porque para mim ele tem uma importância extraordinária e carrega uma sutileza que pouca gente nota. Depois de anunciar tudo que Jesus anunciou sobre sinais, e eu naquele dia, último aqui com vocês, tentei só organizar uma cronologia histórica ampla, sem detalhamentos, porque Jesus não ofereceu detalhamentos cronológicos, ao contrário, proibiu-nos de fazer esses exercícios de cronologia, de dispensacionalismo escatológico, querendo marcar épocas, tempos, dias. Ele disse, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai destinou para a sua exclusiva autoridade. O que compete a vocês é receberem poder do Espírito Santo, ficarem cheios do Espírito Santo, de Deus, de mim, e pregarem e anunciarem o Evangelho a toda criatura. Isso compete a vocês. O resto, não. O resto nem os anjos sabem, nenhuma criatura de natureza celestial, alienígena, multidimensional, de qualquer que seja o âmbito multiversico, ninguém sabe. E Jesus disse, nem tampouco o Filho, mas tão somente o Pai. Aí vocês vão para a internet, tem lá um cara dando um estudinho, marcando o dia, a hora, que agora só faltam 3 anos e meio, aí que vai ter o arrebatamento no meio da grande tribulação, porque crente não pode ser atribulado até o fim. Teologia surgida nos Estados Unidos há 100 anos atrás, porque americano acha que eles são os donos do mundo. E crente americano, então, acham que eles já são os cidadãos da Nova Jerusalém, vivendo aqui no tempo presente, explorando o resto do mundo enquanto dá tempo. Mas quem não conhece as histórias que estão por trás dessas invenções e que tem uma ignorância bíblica e histórica enorme, acredita em quase todas as bobagens. E eu garanto a vocês que 98% do que vocês veem na internet é mentira. E quando não é mentira deslavada, são pequenas verdades bisuntadas de mentira. Eles soltam uma coisinha que parece ser interessante, você já viu em algum lugar. Agora, o que cerca aquilo ali, a construção, para quem conhece, é toda mentirosa, que gera particularmente no meu coração uma agonia sem tamanho. Ainda mais sabendo, percebendo e discernindo que a maioria não sabe fazer distinção e acabam engolindo coisas completamente horrorosas e que só vão gerar grande frustração em vocês, tanto mais quanto a gente se aproximar cada vez mais desse tempo, dessa hora e dessa época. Esse texto de Jesus aqui, ele nos tira do aspecto escatológico, que significa aquilo que seja pertinente às últimas coisas. É isso que a palavra escatologia significa, o escatom,
lá no grego, é o que é pertinente às últimas coisas, às coisas finais. Ele nos tira desse ambiente imediato, anterior, escatológico, e chama isso para consequências de natureza psicológica, existencial e comportamental na vida da gente que esteja existindo durante esse tempo, e a configuração e a intensificação de todas essas manifestações, com todas as suas múltiplas consequências que abrangem todas as dimensões da vida, do meio ambiente à mente humana, à alma humana. É que de fato não dá tempo, mas a riqueza das descrições de Jesus e do Apocalipse a respeito disso são extraordinárias. A ignorância humana a respeito disso é mais horripilante ainda, porque conquanto não se diga tempo, mês, hora ou coisa alguma, a fenomenologia que nos aguarda na história está toda posta diante de nós com clareza. Agora, isto dito, e voltando nós para o que eu disse, que Jesus conclui aquilo que da última vez no nosso encontro eu falei, ele conclui chamando para essa dimensão da psique, do comportamento, da conduta, da estruturação mental, do pensamento, da atitude e do que pode nos acontecer, por mais que a gente tenha conhecimento maior do que a maioria. Ele inicia o verso 34 dizendo: acautelai-vos, pedindo cautela, sejam cautelosos. Tudo que eu falei está dito, mas agora o que é pertinente a vocês é cautela. Vocês têm que aprender a viver cautelosamente, porque a exacerbação dos ânimos nesses tempos será tão intensa que a maioria de nós vai perder a sensatez, a sobriedade, a calma, o bom senso, a razoabilidade, a cautela, a lucidez, a avaliação. Quanto mais agônicos a gente vai ficando, e a gente fica com agonias conscientes e inconscientes, as conscientes a gente consegue nomear. Meu Deus, o que é isso? É muita coisa esquisita começando a acontecer, uma após a outra, e é só o iniciozinho. Não é nada além ainda daqueles chutes da criança na barriga da mulher grávida. Estamos longe ainda de ver a placenta arrebentar, mais longe ainda de ver o processo parturiente da história se configurar, mas o que a gente tem já configura uma gravidez histórica e chutes. O menino quer aparecer. A história vai chegar à sua consumação. A Terra não aguenta para sempre viver o que a gente fez com ela, está fazendo com ela e piorando nela todo dia. Não suportará. E não é questão de séculos de espera. É algum tempo que quem tem bom senso não ousa configurar com décadas, mas sabe que nós não estamos lidando com séculos adiante de nós, a menos que houvesse um milagre de transformação da mente universal. Mas o que acontece com a gente é justamente o oposto. Cada dia mais são eleitos indivíduos para conduzirem o planeta mais desvairados. Cada vez mais o negacionismo toma conta. Cada vez mais o fanatismo religioso domina a Terra inteira. Cada vez mais a produção de armas letais cresce. Cada vez mais o acúmulo de bens converge para 1% da população mundial, que é dona de praticamente 70% daquilo que deveria ser pertinente à sobrevivência do resto da humanidade. Nenhuma casa consegue se pôr em pé com esse tipo de desigualdade. Vocês imaginam que com toda essa diversidade ética, política, cultural, de todos os tipos, espiritual e religiosa, o que vai acontecer com tanta desigualdade a não ser o caos absoluto? E quando você tem líderes mundiais que falam em explosão atômica, como quem brinca de catolé, quando eu era criança tinha o catolé, na minha terra a gente chamava de cabeça de nego. Era aquela bombinha grossa, como é que chama por aqui? Cabeça de nego, né? Catolé. Então falam de bomba atômica, de guerra atômica, de recurso atômico, como quem está falando de catolé. Eu tenho mais do que você. É um negócio patético, horroroso. Aí você vê a condição humana, é gente querendo virar cavalo, é gente querendo virar cachorro,
Tem uns que ainda botam uma máscara, outros saem pela rua de cachorro, de jumento, de não sei o quê. É uma insatisfação com o fato de serem humanos, que os caras querem se identificar com qualquer outra coisa animal que não seja humana. A angústia nem começou ainda. Eu e Adriano oramos intensamente pelos nossos filhos e pelos nossos netos e bisnetos, porque eles vão herdar um planeta indescritível. Alguém aqui já assistiu o filme do diretor que morreu essa semana? O nome do filme se chama A Ilha do Dr. Monroe. Já viu? Nós estamos andando para transformar o planeta na Ilha do Dr. Monroe. Por isso é que eu tenho levado pessoas em viagens para lugares pré-diluvianos, porque de acordo com o livro de Enoque, de acordo com toda a literatura da mitologia humana, de acordo com todo o conhecimento acumulado, de acordo com o que você encontra em Jesus e nos apóstolos, o que houve antes do dilúvio foi tão insuportável, entre outras coisas, por causa de um processo de hibridização de seres de outra natureza e também alterando a genética humana e animal. E aí o livro de Gênesis, no capítulo 6, nos diz que o caminho de toda criatura na face da terra foi alterado. E essa foi a razão pela qual veio o dilúvio. E Jesus pega isso e diz, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. E a gente olha em volta e vê. Ontem, os japoneses anunciaram os experimentos que estão fazendo, genéticos. Por enquanto, sempre começa visando uma bondade. Sempre. Nós estamos botando células humanas em porcos. Aí aparece um porco com um pedaço de aparência humana, um outro animal, rato com uma orelha humana, outro com um coração humano, e tudo isso é para a gente fazer transplante. O problema é que ninguém consegue ficar nisso. Uma vez que você sabe que pode, a humanidade nunca se controlou. Ela nunca deixou de estender a mão para o fruto do conhecimento do bem e do mal, tomar e comer. Ela come. Desde o início, ela vai até o fim das possibilidades. E o que nos aguarda num futuro não tão longínquo está para além do que vocês conseguiram imaginar até aqui. Eu, no entanto, vivo de imaginar isso há muitos anos, que eu sei que será assim, e me preparo. E tento preparar as pessoas. Acautelai-vos. É o que Jesus tenta fazer. É nos colocar num estado de observação cautelosa de tudo. E ele diz, acautelai-vos por vós mesmos. É algo que eu tenho que fazer por mim. Que você tem que fazer por você. Tem que se tornar uma consciência nossa. Não é algo que eu tenho que ir ouvir em algum lugar, um livro que eu preciso ler, um curso que eu preciso comprar. Jesus está dizendo, não, é você que tem que possuir essa certeza, essa consciência, essa cautela e essa vigilância e esse espírito de observação, sem paranoia, mas com toda objetividade observadora. Acautelai-vos por vós mesmos. Para que nunca, esse nunca é veemente, toda vez que eu ouço Jesus usar essas palavras que não tem mais nada a delas diminuir nem acrescentar, como a palavra nunca, igual a palavra sempre, igual a definição de tudo e todo, todos, aqui é nunca. Ele diz, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Nunca. Vigiem, não brinquem de fazer concessões, porque isso vai entrando numa sutileza. Você não percebe, isso vai gerando metástases indolores, inicialmente dentro de você, vai tomando conta de dimensões variadas da sua mente, das suas emoções, dos seus conceitos, das suas percepções. Você vai entrando num estado de naturalização do bizarro, em todos os níveis. Chega uma hora que fica proibido dizer que o bizarro é bizarro. Fica proibido dizer que o anômalo absolutamente maligno, assim o é, porque foi naturalizado. Vai chegar uma hora em que haverá legislação para naturalizar as maiores manifestações de bizarridade que se possa conceber. E fica até proibido dizer, isso é doença, isso é inumano, é desumano, não é humano, isso é adoecido.
Isso é perverso. Jesus diz: não deixem começar dentro de vocês, não negociem com o bizarro no coração de vocês, para que nunca vos suceda que os vossos corações, que as vossas emoções, que os vossos afetos, que as vossas compreensões, que a vossa psique, que o vosso espírito, que a vossa imaterialidade seja pervadida, seja visitada, seja tomada, seja impregnada sutil e suavemente pelas coisas mais horrorosas que vão nos penetrando com um poder anestesiante, que quando a gente percebe já está invadido por aquilo e já naturalizou a bizarrice em si mesmo. Para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados, lotados, pesados, tomados, invadidos pelas consequências. Isso é que é interessante. Pelas consequências. Porque ele não está nem falando da prática disso na nossa vida. Ele está falando que as consequências, a absorção do que acontece no planeta, do que acontece nas nossas múltiplas civilizações que vão se tornando globalizadamente, praticamente única, das suas mesmas posturas de anomalia e de bizarrice. Não é necessário nem que você venha fazer adesão pessoal e prática pessoal. Jesus diz: a vibração, a consequência, o magnetismo disso, aquilo que não é linguagem oral, nem falada, nem explícita, nem convencimento tópico, objetivo, tentando argumentar sobre você, não há necessidade disso. Porque eu não consigo me evadir de viver no mundo no qual eu vivo, e basta estar vivo neste mundo, que tem tudo correndo aqui. Cadê o meu celular? Está aqui, ó. Tem ondas chegando aqui, frequências variadas. Eu boto no ouvido, entra em mim, boto na perna, está entrando no meu corpo. Eu falo aqui, daqui a pouco eu olho o Google, apresenta uma coisa que eu acabei de mencionar. Para todo lado. O estado de vigilância sobre nós é total. Não fique esperando colocarem um chip na cabeça, como o Elon Musk conseguiu autorização nos Estados Unidos para começar a fazer vínculo de chips com os neurolinks lá, com os satélites dele. Imagina o nível de comando que vem por aí, de indução, de sugestão. Jesus disse: não precisa nem chegar a esse ponto. A vibração já te atinge. A consequência disso. Basta estar vivo nesse tempo, nessa geração. Eu sou afetado, você é afetado. Por isso eu tenho que viver acautelado, vigilante, lúcido, consciente, examinando o meu próprio coração e ver o que porventura está penetrando em mim e na gente. Com toda a atenção possível. Para que porventura os vossos corações não fiquem sobrecarregados, lotados, entupidos, pervadidos, consciente e inconscientemente, tudo em vocês venha a ser afetado sem que vocês percebam. Com as consequências. Não é nem com a ação direta sobre vocês, é o que vibra e que toca e que passa e que eu capto. Porque eu sou uma antena sensível, viva de tudo. Eu faço parte do inconsciente coletivo da humanidade, você também. Aí eu teria um monte de histórias científicas para te provar que isso é verdade, mas não é o caso. No mínimo, pelo menos, me dê algum crédito. Passei a vida inteira estudando essas coisas para esse tempo e para essa hora. Para não ser bobo em geração nenhuma, nem na minha, nem na última e nem nas últimas. Querendo ou não querendo, a gente é afetado. Quando você vê, você está tendo emoções que você não sabe de onde vieram. Opiniões que você não tinha e de repente você começa a defender, a advogar. Impressões contra as quais no passado você reagia e agora você já não acha que elas sejam tão calamitosas assim.
São as consequências, são as vibrações, são as emanações, as mais variadas, que vão nos penetrando com códigos os mais diferentes. Não é preciso que você ouça, que você assista. Nós chegamos num ponto em que nós estamos pervadidos e invadidos de sinais de todos os lados. Tudo nos penetra o tempo todo. Nunca foi tão difícil, mais difícil do que agora, só no nosso futuro, que será ainda infinitamente mais intenso e poderoso. Mas se prepare. Acautele-se, para que, mesmo não fazendo, que é o que Jesus diz aqui, você não venha a ser afetado pelas emanações, pelas consequências. Tem muita gente aqui que diz, não, eu não faço isso. E note que Jesus aventou 3 coisas. Ele disse as consequências da orgia, da swingada, da surubada, do poliamor, da ria. Você bote o prefixo que queira nela, já entenderam? De qualquer que seja a natureza, não precisa você ir lá e fazer. Isso está em todo lugar, vem, penetra. Você não sente, mas chega. As consequências da orgia, as consequências da embriaguez. Aí você diz, não, eu bebo socialmente, eu nunca tomo um porre. Normal. O Evangelho não é propositor de nenhum tipo de abstinência. Ele propõe, de fato, moderação, equilíbrio e autocontrole em tudo. Portanto, não precisa ser um ébrio, nem um alcoólatra. E Jesus não está falando exclusivamente do que tem relação com o álcool, que é apenas um dos muitos itens que produzem embriaguez. Ele está falando de um estado de entorpecimento mental, emocional, sensorial, diverso e variado, produzido pelos elementos mais distintos, não apenas por embriaguez convencional e pelas preocupações deste mundo. Agora, traduzindo isso em palavras menores, miúdas e mais práticas, o que ele está dizendo é: o mundo vai entrar num estado de hedonismo absoluto. Orgia vai ser naturalizada para todos os lados, como eu vejo hoje pastores. Toda semana eu estou atendendo pastor ou mulher de pastor. Essa semana foram 2 casos. Tem o tempo todo. Pastor chegando em casa, propondo à esposa, diz, não dá certo esse negócio de casamento monogâmico, meu amor. Eu te amo, mas eu queria tanto comer um monte de outras mulheres. A palavra é essa mesmo, não vamos ser hipócritas. Eu gostaria de ter relações sexuais com outras. Não, eu gostaria era de comer. E eu queria te dar liberdade, meu amor, para dar. Para tantos homens quantos você queira. Aí a gente vai ter um casamento maravilhoso. Eu venho da rua satisfeito, eu peguei um monte. E você vem também numa felicidade enorme, porque não tem que encarar esse barrigão o tempo todo. Pode pegar uns garotos sarados, você vem mais feliz, e a gente mantém a nossa sociedade familiar, financeira, econômica e de criação de filhos, pobres filhos. E eu não estou falando de Nero, nem de Calígula, nem do imperador Cômodo, de Roma. Eu estou falando de pastores que estão aí. Vocês assistem na internet e dizem, que bênção. Agora, eu sei quem são. Porque acaba que tudo termina de algum modo em mim. Se não é por ele, é pela mulher, ou é pelo filho. São outros que vêm e me procuram, porque sabem que eu não ando de brincadeira com nada disso a minha vida inteira. Aí é o tal do poliamor como prática pastoral. Tem alguns que querem ser sinceros comigo, aí me procuram e dizem, reverendo Caio, sabe, a gente evoluiu no ministério um pouco mais, e agora nós estamos em plena prática de poliamor, eu e minha mulher. Aí eu digo, você deve estar achando uma delícia, tua mulher deve estar sofrendo um horror. Porque a alma não é pós-moderna, meu amigo. Ela continua sentindo do mesmo jeito. E se a tua mulher é mulher, ela está sofrendo muito.
A menos que ela seja como a mulher do imperador Cláudio, a Messalina, que era a prostituta das prostitutas em Roma. Ganhava de todas as prostitutas em concurso para ver quem conseguia aguentar mais homem numa noite. Ninguém vencia a Messalina. A tua mulher não é a Messalina. Aí daqui a pouco vem a mulher e me diz, pelo amor de Deus, pastor, fala com ele, eu não aguento mais. Eu já tive que sair com alguns caras por aí para satisfazer a ele, para ele poder sentir a vontade para pegar as mulheres. Mas eu não aguento mais, eu estou destruindo a minha alma, me salva. E você fica pensando que são 5 aqui, 5 ali. Isso está espalhado para todo lado e o pessoal vai e prega bonito para vocês. E no fim você diz amém, que bênção que o Senhor é. E eu fico de lá torturado, sabendo de tudo. Da nojeira inteira. Ontem alguém me falou de um cara que eu já tinha previsto. Estava lá crescendo na internet, com um monte de gente seguindo, e eu falei, esse moço vai apresentar, ele vai manifestar o espírito que está nele, qualquer hora dessa. Não deu outra. Ontem uma pessoa íntima me chamou para dizer que a esposa foi embora, porque ele estava obrigando a esposa a transar com quem ela não queria. Ela só queria ser esposa dele para ele poder ter a prerrogativa de liberdade de pegar quem quisesse. E a esposa disse, então pega quem queira e eu vou embora e não me procura nunca mais, porque contigo eu não quero mais nada. Eu já esgotei todos os meus recursos humanos e espirituais tentando te salvar. E esse negócio vai ficando cada vez mais nojento e você fica pensando que é um lado só que não presta, que são só os ladrões de dinheiro que não prestam. Do outro lado, os chamados progressistas embarcam nessas outras coisas em nome do progressismo. Então, tanto faz um polo como o outro. O que falta é gente no meio com o mínimo de acautelamento e de sobriedade. As coisas estão podres, não no mundo, mas naquilo que vocês ainda chamam de igreja. Está tudo apodrecido. E se você não tomar cuidado, a sua alma vai sutilmente naturalizando essas coisas. Que foi Jesus quem disse, acautelai-vos delas, das consequências da orgia. Você diz, não, eu não pratico, eu estou aqui casado com a minha mulher, somos só nós dois. Mas, cara, devagar, as coisas vão entrando, e você começa a naturalizar sem sentir. Daqui a pouco vem os filhos, não, mas eu tenho muitos amigos que fazem isso também. Você ama tanto os filhos, começa a ouvir, não tem coragem de com mansidão, sabedoria, prudência, amor, todavia, dizer a verdade. E o que aquilo causa, e vai deixando aquele negócio entrar com uma suavidade enorme. Quando você vê, você já está sobrecarregado com aquela consequência, sem nunca ter feito nada disso. Você mesmo não fez, mas as consequências disso te penetraram. E quem diz isso é Jesus. Penetraram e te sobrecarregaram a alma, a mente, as emoções e a vida. Poluíram você. Tiraram a sua identidade essencial e original. Você perdeu a essência da pureza relacional dentro de você. Não é porque você pratique, é só porque você está vivo desatentamente no meio de uma sociedade onde tudo vibra a respeito disso. Cada vez mais a vibração é essa, a vibe é essa. E aí ele prossegue e diz, as consequências da orgia. E diz as consequências da embriaguez. Que outra vez não é um problema do AA. Ele está falando de todo tipo de entorpecimento que vai acontecendo. E para cada ingestão de entorpecimento, menos censura a gente tem. Não dá para você manter uma censura pessoal elevada fazendo ingestão de tudo aquilo que gera um alívio imediato de uma dor ou de uma angústia, mas que nesse mesmo processo tira de você a vigilância pessoal e mental para se cuidar. Você começa só a buscar alívio e bem-estar, não importa o que venha no pacote. E aí o que nós temos é uma humanidade cada vez mais embriagada. Não é só de álcool. Álcool é uma das piores coisas que quando tomam conta da mente humana e você fica dependente, é uma desgraça. Meu Deus,
Que coisa horrorosa quando você vê uma pessoa que você ama não conseguir mais parar e aquilo vai crescendo, um monstro vai nascendo ali dentro, a pessoa vai ficando violenta, hostil, inconsequente, irresponsável, improdutiva para todo lado. E a pessoa é boa, mas ficou tomada. Isso porque ela faz a ingestão. Agora, se você convive na tranquilidade e começa a naturalizar, Jesus disse que não precisa que você se utilize disso. Chega uma hora em que ficou normal na sua mente. E quando você normaliza isso na sua mente, você entrou no estado e na frequência da embriaguez global. Hoje em dia, um dos maiores problemas relacionados a isso tem a ver com fármacos vendidos em farmácia, ingeridos em grande quantidade. Grande quantidade. A censura diminui, a prontidão, a vigilância, o bom senso, a lucidez, a razoabilidade, todas as outras coisas vão sendo consumidas, mesmo que você não seja um ingestor, só vivendo e convivendo e trabalhando e estudando, e indo e vindo, e ouvindo e rindo e aplaudindo e achando tudo engraçado, sem perceber, está tudo dentro de ti, devagar, e você continua dizendo, não, eu sou um crente que não faço isso, não faz isso, mas isso te faz, isso te fez, isso te tornou. E você perdeu a lucidez. Uma das coisas mais santas e que deveriam ser preservadas por nós a todo custo é a lucidez. Eu peço a Jesus todos os dias, olha, eu posso sofrer de tudo. Eu posso chegar à velhice com todo tipo de limitação, sem conseguir falar, sem conseguir levantar o braço direito, sem conseguir isso, aquilo. Mas, por favor, me deixa a lucidez. Eu quero falar pelo menos com os meus olhos. Quero ter voz pelo menos com o brilho lúcido do meu olhar. Porque do contrário a gente vai ser tomado sem notar. E aí ele fala das preocupações desse mundo em último lugar. Quando ele menciona essa frase, a gente pensa logo em dinheiro, que obviamente é a primeira coisa que vem, não é? Como é que eu vou viver, pagar as contas, está cada dia mais difícil. O culto ao dinheiro, a mamon, é um negócio que está entronizado dentro de 98% das igrejas evangélicas no Brasil e no mundo. É servir a Deus e as riquezas, é a teologia da prosperidade, é 2 casas como sinal de bênção, grana no bolso sobrando, poupança, carros e isso e aquilo como sinal da bondade de Deus para com você. Foi isso que passaram e a maioria, mesmo com a boca confessando coisa diferente, acaba que no coração se deseja objeto desse tipo de abençoamento que não tem nada a ver com o Evangelho. Tem a ver com a proposta de tentação de Satanás a Jesus. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E as igrejas se prostraram e adoraram. Agora é a teologia do domínio. Temos que nos tornar muitos, preocuparmos as 7 montanhas do controle da sociedade. Que aí a gente domina a sociedade, a gente estabelece as nossas regras. Aí você olhe para os que estão tentando fazer isso e veja como são criaturas abjetas, desumanas, perversas, malignas, mentirosas, torpes. E são elas que querem ser os dominadores disso tudo. E são elas que são eleitos pelo seu voto. Teu voto é a consequência. Você diz, eu não pratico, mas vai lá e pá, vota. Faz acontecer. E diz, não, ele é ele, eu sou eu, mas eu votei nele. Meu amado idiota. Mas as preocupações deste mundo, de acordo com Jesus, não são só essas. Essas são as mais primárias. Mas a gente tem aquelas que ele mencionou no contexto, que tinha a ver com peste, fome, terremoto, periclitância planetária, apocaliptização do clima, dilúvios, inundações, calores horrorosos. Daqui a mais uns anos não tem mais ar-condicionado que dê conta disso. Vai ficar horrível. E tem gente que não faz nada, absolutamente nada, para tentar conter isso.
Até na hora de votar, vota em quem promete que não vai fazer nada a respeito disso, porque é mentira. Não tem nada acontecendo, é invenção dos cientistas do mundo inteiro. Quem sabe o que está acontecendo são os pastores idióticos. E a gente vai fazendo a cama para o inferno. E tem alguns que sentem essa vibração e sofrem, mas acabam ficando tão obcecados por essa ideia que esquecem a essência do que a gente está fazendo aqui, como a gente está aqui para enfrentar isso. Para macetar o Apocalipse. O Apocalipse quer ser macetado. Nós não estamos aqui para dizer, oba, mais um terremoto avassalador, um tsunami que está vindo, aleluia, glória a Deus. Esse monte de entes chamados drones e alguns outros de entidades plasmáticas pelo mundo inteiro, eu não sei o que é, mas é uma gracinha, que aleluia, glória a Deus. E tem outros em pânico, em pavor, em depressão, em síndrome do pânico. E aí é ingestão, é anestesia, para suportar a angústia de viver, de ser. E Jesus disse, acautelai-vos das consequências, porque mesmo que você não seja dos praticantes veementes e apaixonados disso tudo, a rebordose, o retorno das águas desse tsunami sobre você vão te atingir. Os ecos dessa maldade penetram, atravessam você o tempo todo. Acautele-se das consequências e de todo tipo de preocupação. Viva responsavelmente enfrentando toda a maldade que se acumula para nos destruir. Macete o Apocalipse fazendo o bem que você possa. À natureza, à criação, ao próximo, fazendo as melhores escolhas humanas, elegendo as melhores pautas de vida, conforme sejam coerentes com Jesus e com o Evangelho. Faça tudo o que você puder. E não fique obcecado de medo nem de pânico. Porque se você panicar, isso se introjeta em você e enlouquece você e tira outra vez a sua lucidez, e embriaga você com agonia. E então ele prossegue dizendo, façam isso, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Gente, por enquanto a gente está falando disso, mas vai chegar uma hora que vai ser zapt. Quando a gente vir, já foi. Isso não vai ter aviso prévio. A ONU não vai deliberar nada a respeito. Simplesmente vai acontecer sob os auspícios e a égide de poderes muito superiores. Zapt. E a gente é levado de roldão. Nós, nossos filhos, nossas casas, nossos amores, o mundo que a gente desejou, de algum modo, criar e construir de bom e de melhor para aqueles a quem a gente ama, tudo isso está sob a ameaça de ser completamente devastado, e Jesus não brinca disso e diz, acautelem-se, abram os olhos, prestem atenção, não basta não fazer. As consequências disso, sem que vocês tenham um anteparo lúcido de vigilância, penetrarão vocês. E quando esse tempo chegar, não haverá ilha para a qual você possa mudar, como hoje na Terra. Para que país você mudaria hoje? Não, me diga. Eu às vezes fico conversando com a Adriana. Aqui no Brasil, para onde você mudaria? Para o Rio Grande do Sul? Faça uma Arca de Noé. Para Santa Catarina, pobre de Balneário Camboriú. Eu estou dizendo isso, eu e a Adriana conversando sobre isso há anos. O futuro disso aqui vai ser horroroso. Esse pessoal fica construindo prédio de 300 andares. Você vai à praia lá, quando dá 2 horas da tarde não tem mais sol, porque a sombra dos edifícios já não deixa mais o sol entrar. Contrataram os especialistas holandeses para fazer um dique. Dique brasileiro, mesmo feito por holandês, não dá certo. O dique foi levado. Ontem vocês viram a alagação, e isso é ainda a criança tomando banho na banheira e derramando aguinha para fora. Não é a coisa braba que vem por aí, vem. Eu sou do Amazonas, meu Deus, graças a Deus meus pais morreram. Meu pai ia chorar de tristeza de ver o rio Amazonas, que ele se orgulhava de dizer
que a parte mais larga na cheia chegava a 99 quilômetros, na média as partes largas tinham 55 quilômetros, a parte mais estreita era o Estreito de Óbidos, era profundo, mas com 1,5 km de largura, o que já é uma dimensão grande para o rio, mas para o Amazonas era brincadeira. E se ele chegasse lá e visse o Rio Negro, no meio do Rio Negro, outro dia um pessoal estava andando de jet ski e encalhou, porque a areia estava lá no topo. E eu cresci ali, olhando para o Rio Negro, imaginando embaixo daquilo ali um abismo, tão negro quanto as águas, mas está tudo ficando raso. E os peixes morrendo para todos os lados, e a floresta queimando, o cerrado sendo devastado. E aí Copacabana, a vocação de Copacabana é virar Veneza. Vai ter que entrar de barco na Constante Ramos, virar para Domingos Ferreira, chegar lá no lugar onde a gente tem um apartamentozinho onde a gente fica e amarrar o nosso barco no segundo andar do prédio. Para onde você vai? Para Portugal? Que também está queimando? Vamos mudar para a Califórnia? Essa semana eu soube de um amigo que perdeu 3 casas. Ele foi para lá novinho, trabalhou, se tornou um homem famoso, ganhou dinheiro, comprou uma casa que ele transformou em estúdio, depois ele comprou uma outra onde ele foi morar, aí depois a filha casou, ele deu para a filha viver, comprou uma outra para ele, não tão longe, o fogo veio, acabou com as 3 na mesma hora. Tem seguro? Tem, mas e as fotos, e as memórias, e os amores, e tudo mais que tem valor, foi embora e não volta nunca mais. Você vai mudar para onde? Por que amanhã o Trump não vai tomar posse num desfile militar? Porque o frio está tão grande em Washington que eles vão ter que fazer reclusos no ambiente interno e não aconteceu nada ainda. Daqui a 10 anos vai ser tudo lá de dentro. Aonde é frio vai ficar horroroso. Aonde é crente vai virar inferno. Aonde chove vai se tornar dilúvio. E as inversões desses aspectos vão acontecer também sem aviso. No planeta inteiro, vocês estão vendo o Saara. Tem eclosão de aquíferos brotando no Saara, daqui a pouco já é um problema. Estão vislumbrando um problema da perda de equilíbrio climático no Saara pelo surgimento de florestas. Para onde você vai mudar? Vai com Elon Musk para Marte. Para onde você vai? É o que o profeta Jeremias diz no capítulo 12. Sem tempo de paz tu não te sentes seguro. O que acontecerá contigo quando tu tiveres que fugir daqueles que vêm a cavalo contra ti na escuridão das florestas do Jordão? Acautelai-vos. Alguém pode ter vindo aqui e dizer, ai meu Deus, eu fui lá ouvir o Caio e ele só falou coisas perigosas. Você tem liberdade para levantar e sair, eu não vou me sentir machucado. Mas eu tenho que dizer o que eu estou dizendo, e vou dizer tantas vezes quantas sejam necessárias. Eu venho dizendo há 50 anos, quando ainda não era assim, quanto mais agora, quando tudo vai ficando mais parecido com aquilo que Jesus anunciou que pareceria. Porque esse dia virá. Virá como um laço, repentinamente, e preste atenção, e virá, e há de sobrevir sobre todos os que habitam a face da terra. É aí que você não tem para onde ir. Vai fugir para a Lua? Os caras já estão botando bases de todos os tipos lá, indiana, americana, russa, chinesa. Daqui a pouco o que diz o profeta Joel no capítulo 2, no verso 28, de que a Lua vai se transformar em sangue, vai acontecer. Eu não duvidarei nada se a evolução das guerras humanas forem para o espaço. Forem para a Lua, se espalharem por aí, porque nós somos cada vez mais uma geração de diabos humanos que perderam a alma, vivendo cada vez mais enlouquecidamente. E até a definição de Deus, ou as falas sobre Deus, quando eu ouço, parece que eu estou ouvindo falar do pior do diabo. E esse dia vai de sobrevir sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Portanto, eu concluo, para o alívio de alguns, dizendo o que Jesus disse, vigiai, pois, a todo tempo orando. Você ora? Eu não estou nem falando de entrar, ficar 5 minutos de joelho, 10, eu estou falando de viver com a mente em oração, em vigilância em oração.
é o escudo protetivo mais veemente, é a maior defesa que a gente tem de resguardo da nossa mente, é a oração. Está o tempo todo nessa consciência diante de Deus, com essa vigilância, com essa fala, com essa conspiração celestial em curso, dizendo: Senhor, eu estou vendo, prepara-me para o que eu vejo, prepara os meus para o que eu vejo, ajuda-me a ter lucidez, sabedoria, coragem, valentia, fé, esperança e um amor inabalável para viver contra toda a perversão da terra, do mundo e da humanidade, contra todas as hibridizações, contra todas as deformações, contra todas as anomalias. Me ajuda a manter a minha essencialidade, a minha humanidade básica e intacta em Ti. Com oração. Eu sinto muito que vocês tenham vindo hoje aqui me ouvir. Estão perdoados, estão abençoados e vão para casa fazendo força para me esquecer. Mas saibam, vocês ouviram verdade. Eterna, imutável e intransferível. Acautelai-vos. Por vós mesmos. Por decisão pessoal e particular. Por lucidez própria. Para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, dessa existência. Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de vir sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Hoje eu vim aqui com a convicção absoluta que eu não iria despedir ninguém alegre, de caso pensado. É meu papel, como pastor que fala em nome de Deus, que profetiza em nome de Jesus, desagradar vocês com a verdade.